Hoje você vai conhecer o romance mais importante do Brasil no século XXI, pelo menos para mim. Eu sou o Jonathan, você está em mais um episódio do Prosa do Mundo, então já se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e também não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações do que a gente produz aqui. E claro, já compartilhe esse vídeo com quem você sabe que gosta de uma boa leitura. Então assim, como que é a escolha que eu fiz para, digamos, eleger qual é o livro mais importante do século XXI produzido aqui no Brasil? E a lógica é muito simples. O livro que mais ramificou, digamos assim, um livro que criou tendência, que ajudou a consolidar um gênero no mercado editorial brasileiro e que foi importante também em termos de venda, mas também na criação de um gênero dentro do Brasil, ou melhor, da consolidação de um gênero aqui no Brasil. A Folha de São Paulo recentemente fez uma lista que gerou certa polêmica também sobre os livros mais importantes do século XXI e colocou o livro Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, como o livro mais importante, segundo eles, aqui no Brasil. É claro que Um Defeito de Cor é um livro muito importante, é um livro que tem a sua relevância, mas para mim ele é um livro que ele ainda parou um pouquinho nele mesmo, ainda que ele tenha uma questão social muito importante, que ele traga para a mesa um debate que é fundamental em relação a racismo, preconceito, a como a gente tem uma questão histórica em relação ao racismo que é muito forte e precisa ser discutida, mas a gente está mais olhando para as questões literárias mesmo da escolha que a gente fez. E esse livro que eu escolhi como o mais importante do século XXI ficou em quinto lugar. E eu estou falando de O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, publicado em 2007 pela Record, e foi um livro que na época ele ganhou todos os prêmios, ganhou o Prêmio Bravo, ganhou o Prêmio Brasil Telecom, que hoje é o Prêmio Oceanos, ganhou o Prêmio APCA, enfim, ele foi muito premiado, foi um livro que esteve entre os mais vendidos e furou a bolha da literatura, algo que eu vejo que, por exemplo, Um Defeito de Cor não fez tanto, mas que Torto Arado, que também é outro livro bem importante do nosso século e que trata de temas muito parecidos com os temas da Ana Maria Gonçalves em Um Defeito de Cor e que, claro, Torto Arado conseguiu furar bastante essa bolha da literatura, pregar para além dos convertidos. Mas o que é O Filho Eterno? É a história de um pai que se vê às voltas com a paternidade, mas não uma paternidade comum, uma paternidade sobre um filho com síndrome de Down. A gente precisa lembrar que esse é um retrato dos anos 80, então ainda era um momento de muito preconceito, desinformação e estigma sobre essas crianças, essas pessoas que nasciam com síndrome de Down. Mas é a história real do próprio Cristóvão Teza. Ele usa o livro, O Filho Eterno, justamente como um acerto de contas com o seu próprio passado e com o seu entendimento. Como que ele lidou com essa situação e como que, ao passar dos anos, o Felipe, que é o filho dele, também consegue ensinar para ele a como enxergar o mundo de uma maneira diferente. E por ser a sua própria história, ou pelo menos a base do livro é a sua própria história, o Cristóvão Teza usa algo que a gente chama de autoficção, que é quando o escritor ele usa a sua vida como base para a história que ele vai contar. Não é um livro de memórias, porque um livro de memórias ele se pretende, e aí eu digo se pretende porque a gente está lidando com muitos nuances, é um livro que se pretende fiel à realidade. Na autoficção não, você usa elementos da realidade para criar uma obra ficcional, por isso autoficção. Um autor que olha para si, usa elementos reais da sua vida para construir uma obra de ficção. Então, quando você lê O Filho Eterno, você não está necessariamente lendo ipsis literis o que aconteceu com o Cristóvão Teza, mas você está experimentando um
pouco da experiência que ele teve como pai de um filho com síndrome de Down para enxergar o mundo. E por que ele é tão importante, não só em termos literários, mas em termos sociais? Porque, primeiro, ele furou também a bolha da literatura, ele conseguiu expandir o universo de leitores. Então, muita gente que não tinha o hábito de leitura acabou tendo nas mãos o Filho Eterno, que é uma leitura bem boa e é o livro mais conhecido do Teza. Então, ele tem os méritos literários também em termos estéticos. Para mim, ele inaugura um período que foi muito prolífico, que começa ali em 2007 com o Filho Eterno e vai até 2016 com A Resistência do Julian Fuchs, que é o período de autoficção no Brasil. Esse não é um gênero literário novo, nem mesmo no Brasil, muito menos na França, que é onde ele foi criado ali no pós-guerra. Então, de 2007 até 2016, a gente viu o mercado literário sendo inundado por obras de autoficção, que fazem justamente esse meio de campo entre a realidade e a ficção. Então, se você pega um livro como Filho Eterno, não pense que você está lendo um livro de memórias, uma biografia que tenha que se prender à realidade, mas sim um livro que parte da experiência do autor para criar uma obra de ficção. Então, entre 2007 e 2016, a gente teve o mercado editorial inundado por obras de autoficção, como, por exemplo, A Queda, do Michel Laube, A Chave da Casa, da Tatiana Salem Levy, O Divórcio, do Ricardo Lisas, que foi um livro que causou bastante polêmica, porque ele narrava as experiências vividas por ele no processo de divórcio, citando pessoas reais transformadas em personagem, Poeira Fria, do Carlos Machado, A Resistência, do Julian Fuchs, que para mim é o ponto de fechamento desse ciclo, que acaba depois abrindo as portas para um outro ciclo que eu chamo de regionalismo poético, que vai entrar com Torturado. Se você quiser saber mais sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, que quem sabe a gente não produz um episódio sobre. A gente teve Descobri que Estava Morto, do João Paulo Cuenca, e vários outros. São obras que partem, talvez, do sucesso do Filho Eterno, para que os autores pudessem revisitar situações inusitadas, situações traumáticas, situações que fazem parte da sua identidade e transformá-las, então, em literatura. E o Filho Eterno tem essa importância dentro do mercado editorial brasileiro. Ele ajuda a reaquecer o mercado e ajuda também a construir um gênero dentro do Brasil, que é a autoficção. Como eu falei, não é algo novo, nem aqui nas terras tupiniquins, muito menos na Europa ou nos Estados Unidos, mas foi bem importante para a gente recomeçar a pensar a literatura brasileira no século XXI. Era até um contraponto à tecnologia e ao mundo digital que se seguia naquele momento. Pensa comigo, era o começo da internet ADSL, como a gente chamava, das redes sociais, de toda esse grande tráfego online que hoje vive 100% da nossa vida, praticamente, o começo do YouTube, e tem justamente um livro que faz o contraponto disso tudo, que ao invés de olhar para o futuro, olha para trás para poder dar 2 passos para frente. Então, se você ainda não leu O Filho Eterno, do Cristóvão Teza, fica o convite para que você leia e também volta ali, anota os nomes dos outros livros que eu citei e faça uma leitura de todo esse cenário e do panorama da autoficção aqui no Brasil no século XXI. Esse é o romance mais importante dos nossos tempos, pelo menos até agora. Deixa aqui nos comentários se você concorda comigo ou se você tem outra sugestão também. Aproveita e já se inscreva aqui no Prosa do Mundo. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau e até lá!